E se o momento mais poderoso de todo o seu dia não fosse quando você acorda, nem quando vai à academia, nem quando se senta para trabalhar, mas sim os 2 minutos imediatamente antes de você adormecer? E se, por toda a sua vida, você estivesse usando esses 2 minutos exatamente da maneira errada? Aqui está uma ideia que pode deixá-lo inquieto. Pense na pessoa que deu tudo de si, que sacrificou o sono, abriu mão dos fins de semana, superou a exaustão, colocou sua reputação e suas economias em risco por um sonho no qual acreditava genuinamente. E ainda assim, fracassou. Ela se deita na cama à noite, encarando o teto, com uma sensação de aperto no peito, e faz a mesma pergunta em um ciclo infinito: onde foi que eu errei? Talvez essa pessoa seja alguém que você conhece. Talvez, em algum capítulo da sua vida, essa pessoa tenha sido você. A maioria das pessoas presume que a diferença entre aqueles que alcançam o sucesso e aqueles que não o alcançam se resume a talento, sorte ou contatos. Mas e se a verdadeira diferença for algo muito mais preciso? E se a distinção entre uma pessoa que luta a vida inteira e uma pessoa que constrói algo lendário não depender do que ela faz durante o dia, mas sim do estado mental em que se encontra ao fechar os olhos à noite? É exatamente isso que vamos explorar hoje. E o que você está prestes a aprender não é apenas um conteúdo motivacional vazio. É uma convergência da neurociência moderna, da física quântica e de conhecimentos que foram codificados em textos indianos antigos, milhares de anos antes de a ciência ocidental possuir os instrumentos necessários para comprová-los. Uma pergunta rápida antes de começarmos. Eu adoraria saber que horas são para você neste exato momento e de onde você está assistindo. Deixe a resposta nos comentários. Eu leio todos eles. Vamos começar entendendo o que realmente acontece no seu cérebro quando você adormece. Pois a maioria das pessoas não faz a menor ideia, e essa ignorância está lhes custando caro. Quando você está acordado e funcionando normalmente, seu cérebro opera no que os neurocientistas chamam de estado beta. O estado beta é a frequência da lógica, da análise, do planejamento e, o que é crucial, do medo. No estado beta, sua mente consciente atua como um guardião. Ela filtra absolutamente tudo. Ele julga, duvida e questiona novas informações antes de permitir que entrem. Isso é útil para navegar pela vida cotidiana. Mas torna-se uma barreira quando se trata de reprogramar suas crenças mais profundas. É aqui que as coisas ficam fascinantes. Na transição entre a vigília e o sono, aqueles minutos em que suas pálpebras pesam, em que o ambiente parece se suavizar, em que o pensamento se torna mais fluido e menos controlado, seu cérebro sofre uma mudança. Primeiro para o estado alfa, depois, mais profundamente, para o estado teta. Os cientistas chamam esse limiar específico de estado hipnagógico. E no estado hipnagógico, algo extraordinário acontece. A parede entre sua mente consciente e a subconsciente torna-se quase transparente. O Mandukya Upanishad, um dos textos filosóficos mais sofisticados já escritos, composto há milhares de anos, descreve 4 estados de consciência: Jagrat, o estado de vigília; Svapna, o estado de sonho; Sushupti, o sono profundo sem sonhos; e Turiya, um 4º estado transcendente, além de todos os 3 anteriores. O que a neurociência moderna chama hoje de estado hipnagógico situa-se precisamente no limiar para o qual os antigos rishis apontavam, o ponto de passagem entre a consciência comum de vigília e a vasta e irrestrita inteligência da mente mais profunda. Thomas Edison sabia disso. É famosa a história de que ele costumava sentar-se em uma cadeira, segurando uma esfera de aço em cada mão enquanto cochilava. No momento em que adormecia profundamente, as esferas caíam. O ruído o despertava, e ele imediatamente capturava quaisquer ideias que tivessem emergido naquele estado intermediário. Ele não fazia isso apenas ocasionalmente.
Ele transformou isso em uma prática deliberada e sistemática, pois compreendia que as soluções que sua mente lógica não conseguia alcançar estavam consistentemente disponíveis naquele espaço liminar. Albert Einstein relatou algo semelhante. Muitas de suas mais importantes descobertas conceituais não ocorreram à mesa de trabalho, mas sim em estados de devaneio relaxado e semiconsciente. Esses homens não estavam sendo místicos. Eles estavam, fossem intuitivos ou não, acessando o que nossos textos antigos chamavam de campo subconsciente, e faziam isso de propósito. Agora, aqui está o elemento que muda tudo. Sua mente subconsciente não dorme quando você dorme. Enquanto seu cérebro consciente e lógico descansa, sua mente subconsciente torna-se, se é que isso é possível, ainda mais ativa, e nesse estado ela é infinitamente mais receptiva a instruções do que em qualquer outro momento do seu dia. Pense nisso da seguinte maneira. O Rig Veda afirma que o universo é fundamentalmente composto de vibração, que, em seu nível mais profundo, tudo é frequência, inclusive o pensamento. A física moderna, notavelmente, concorda. A teoria quântica de campos descreve o fundamento da realidade como um campo de energia vibrante, no qual todas as possibilidades existem simultaneamente, até que o ato de observação as faça colapsar em um estado específico. Nesse contexto, seus pensamentos não são reflexos passivos da realidade. São frequências ativas que interagem com esse campo. E os pensamentos que você nutre com maior constância, especialmente aqueles mantidos nos momentos de maior receptividade do seu dia, exercem uma influência desproporcional sobre aquilo que esse campo lhe devolve. Assim, a prática de semear antes de dormir não é, nesse modelo, um ato passivo. É o momento em que você pressiona a tecla Enter. O instante em que você transmite suas intenções mais profundas para o sistema que organiza sua realidade enquanto você descansa. Os antigos egípcios compreendiam isso com uma precisão impressionante. Eles construíram o que chamavam de templos do sono, estruturas para onde as pessoas se dirigiam a fim de dormir sob condições rituais específicas, sempre que necessitavam de orientação, cura ou soluções para seus problemas. Essa crença não era supersticiosa. Baseava-se na realidade observada de que a mente adormecida tinha acesso a um tipo de inteligência que a mente desperta não possuía. A cultura grega mantinha uma prática paralela, conhecida como incubação, o ato de dormir em espaços sagrados, especificamente nos templos de Asclépio, para receber cura e respostas por meio dos sonhos. Esses não eram meros caprichos culturais isolados, eram descobertas independentes, realizadas por diversas civilizações avançadas, que apontavam para uma mesma verdade subjacente. O sono não é tempo perdido. O sono é a sua interface com a inteligência mais profunda que lhe se está disponível. Então, por que será que mais pessoas não fazem uso disso? Porque a vasta maioria dos seres humanos desperdiça, de forma recorrente, os 2 minutos mais poderosos de seu dia. Por causa do celular. A maioria das pessoas encerra o dia bombardeando seu sistema nervoso com notícias, redes sociais, discussões, comparações e conteúdos geradores de ansiedade. E, em seguida, arrasta esse exato estado vibracional para o ciclo de programação subconsciente do sono. Eles passam 8 horas reforçando exatamente os medos e limitações dos quais reclamam durante o dia. Depois, se perguntam por que nada muda. Pesquisas modernas sobre o sono confirmaram o que essa sabedoria ancestral sugere. O estado emocional em que você se encontra ao adormecer não fica restrito apenas ao momento de pegar no sono. Ele circula pelo seu sistema nervoso durante toda a duração do sono. Se você vai dormir ansioso, você pratica a ansiedade por 8 horas. Se você vai dormir em um estado de expectativa e abertura para as possibilidades, você pratica isso por 8 horas. A mente subconsciente não distingue entre ensaio e realidade. Ela trata os sentimentos que recebe como instruções.
Essa é a razão oculta pela qual algumas pessoas parecem atrair oportunidades quase sem esforço, enquanto outras, que trabalham com a mesma dedicação, talvez até mais, continuam esbarrando em obstáculos. Não é sorte, não é favoritismo do universo. É uma diferença na programação noturna. Um grupo envia sinais claros e coerentes para a sua mente subconsciente a cada noite. O outro grupo envia ruído. Agora, vamos falar sobre a técnica em si, pois conhecer a teoria não tem valor algum sem a prática. Este método baseia-se diretamente no Vigyan Bhairav Tantra, um dos textos tântricos mais antigos e profundos, no qual Shiva explica a Parvati os métodos precisos para entrar em estados de consciência expandida. A prática também se alinha perfeitamente com o que os praticantes modernos chamam de programação do sono ou Yoga Nidra, o sono yogi, que, segundo pesquisas, é um dos métodos mais eficientes para acessar e influenciar a mente subconsciente. Veja como realizá-la. Quando estiver pronto para dormir, deixe o celular de lado, não do outro lado do quarto, apenas o coloque de lado. A última coisa que seus olhos veem e que sua mente processa antes de dormir carrega um peso enorme. Proteja essa janela. Deite-se em Shavasana, a postura do cadáver na yoga, de costas, com os braços levemente afastados do corpo, completamente imóvel. O objetivo é fazer com que seu corpo sinta como se já estivesse adormecido, enquanto sua mente permanece suavemente consciente. Este é o limiar físico. Comece a respirar lentamente. Não um exercício de respiração forçado ou controlado, apenas a respiração natural, observada. A cada expiração, permita que seus músculos relaxem um pouco mais. Sinta o peso do seu corpo. Sinta a superfície sob você. Deixe o dia se dissolver. À medida que sua mente começa a se aquietar, e você sentirá isso, há uma qualidade distinta de quietude que se instala. Traga à tona sua pergunta, não uma preocupação. Uma pergunta. Há uma diferença crucial. Uma preocupação é um ciclo fechado. Tenho medo de que isso dê errado. Uma pergunta é uma solicitação aberta. Qual é o próximo passo em direção a isso? Ou, o que não estou enxergando? Ou ainda, como se apresenta o meu caminho daqui para a frente? A pergunta pode ser sobre sua carreira, seus relacionamentos, sua saúde, um problema criativo que você está tentando resolver ou uma decisão que não consegue tomar com sua mente racional. O assunto não importa. O que importa é a qualidade da maneira como você a sustenta. E é exatamente aqui que 99% das pessoas erram. No momento em que a maioria das pessoas faz uma pergunta, elas imediatamente começam a tentar respondê-la. A mente lógica entra em ação, começa a simular cenários, construir argumentos e analisar opções. Isso anula todo o propósito. No instante em que você começa a resolver a questão conscientemente, você retorna ao estado beta, volta para trás do muro e a inteligência mais profunda se cala. Você deve perguntar e, em seguida, liberar. Pergunte e, então, na linguagem do Bhagavad Gita, entregue o fruto da ação. Krishna diz a Arjuna, execute sua ação sem apego ao resultado. Aqui, sua ação é a pergunta. O resultado pertence à inteligência a qual você a está confiando. Plante a pergunta como uma semente em solo escuro. Depois, pare de cavar em busca dela. Existe um mecanismo psicológico que explica exatamente por que isso funciona. Chama-se efeito Zeigarnik, a observação documentada de que o cérebro humano mantém um processamento ativo de tarefas não resolvidas ou incompletas. Quando você faz uma pergunta e deliberadamente retém a resposta, seu cérebro trata esse ciclo aberto como uma questão inacabada e trabalha nela durante toda a noite. Novas conexões neurais se formam. Memórias antigas e experiências armazenadas são escaneadas em busca de padrões relevantes. E, crucialmente, a mente subconsciente, que os Vedas chamavam de Hiranyagarbha, o útero dourado do qual emerge toda a criação, alcança além da memória pessoal, adentrando o que Jung chamou de inconsciente coletivo
e o que os textos antigos denominaram inteligência cósmica. Isso não é uma metáfora. Os Upanishads afirmam Yat Pinde Tad Brahmande. O que está no corpo está no cosmos. Sua mente subconsciente individual não é isolada. Ela é um nó em um campo universal de inteligência que contém, em princípio, a resposta para cada pergunta jamais formulada. Os resultados dessa prática, quando realizada de forma consistente, seguem um padrão previsível. Às vezes, a resposta surge no próprio sonho, vívida, simbólica, inequivocamente relevante. Às vezes, você acorda pela manhã e a resposta chega plenamente formada nos primeiros instantes de consciência, antes que o ruído do dia se instale. Às vezes, ela chega por meio de um encontro inesperado durante o dia. Alguém diz algo, você lê uma frase, ouve casualmente uma conversa, e a resposta chega com a qualidade de um reconhecimento, em vez de uma descoberta. Isso não é coincidência. É o que a física quântica chama de correlação não local, o fenômeno pelo qual uma consciência sintonizada em uma frequência específica começa a ressoar com informações e eventos correspondentes em seu ambiente. Você não fabricou a conversa ou o encontro. Você criou o estado interno que o tornou receptivo a eles. Mas há uma condição que não pode ser contornada. E os textos antigos são inequívocos quanto a esse ponto. Os Upanishads dizem, Bhavo hi vidyate deva. O divino reside no sentimento. Sua pergunta deve ser feita a partir de um estado de confiança, não de desespero. De abertura, não de ansiedade. Pense em como uma criança pequena pede algo à sua mãe. Não há dúvida no pedido. Nenhum plano de contingência. Nenhuma hesitação. A criança simplesmente pede, com fé completa e natural, pois o modelo interno de universo da criança é o de que aquilo de que ela precisa lhe será provido. Essa qualidade, que a tradição sânscrita chama de Shraddha, ou fé viva, não é uma emoção passiva. É um estado vibracional preciso, e é o sinal portador de tudo o que você transmite durante esta prática. Peça com dúvida, e você enviará um sinal confuso e autocontraditório. Peça com Shraddha, com a calma certeza de alguém que sabe que o universo está ouvindo e é capaz de responder. E o sinal será limpo, coerente e poderoso. Swami Vivekananda disse, toda alma é potencialmente divina. Esse potencial reside na mente subconsciente. Não exige décadas de prática ascética para ser acessado. Exige uma conversa consistente, sincera e conduzida adequadamente, realizada nos 2 minutos antes de você se entregar ao sono. Comece esta noite. Não amanhã, esta noite. Quando o quarto escurecer e o dia silenciar, deixe de lado qualquer coisa que você estivesse rolando na tela. Deite-se imóvel, respire. Deixe o silêncio entrar. E quando ele entrar, traga a sua pergunta, a verdadeira, aquela que está sob o ruído superficial, aquela que realmente importa para você. E segure-a com confiança, e então a solte. Seu cérebro é um supercomputador que tem aguardado a entrada correta de dados. Durante a maior parte de sua vida, você o alimentou com medo, comparações e ansiedade não resolvida nas horas que antecedem o sono. Esta noite, alimente-o com uma pergunta e com fé. Os Vedas chamavam isso de Sankalpa Vijnana, a ciência da intenção. O que o mundo moderno chama de lei da atração, manifestação e reprogramação subconsciente são, na verdade, ecos dessa mesma compreensão ancestral. A de que o universo responde a estados interiores coerentes com uma realidade exterior correspondente. Isso não é filosofia, é lei. E ao contrário das leis de governos ou instituições, esta lei jamais teve uma exceção. Os impérios que perduraram foram construídos a partir desse tipo de visão interior. As invenções que mudaram o mundo nasceram nesse tipo de silêncio. As curas que desafiaram a lógica médica ocorreram nesse tipo de entrega.
Você não é simplesmente um corpo movendo-se através de um mundo fixo e indiferente. Você é, conforme afirma a fórmula ancestral, Soham Asmi. Eu sou aquilo. Um campo de energia infinita, temporariamente vestindo uma forma humana, com acesso, agora mesmo, esta noite, a uma inteligência que é maior do que a sua mente individual e mais capaz do que o seu medo. Dê a isso 2 minutos. Faça a pergunta certa e ofereça a sua confiança. Observe o que amanhã trará.